boa tarde, tudo bem? Vamos estudar sobre indígenas, portugueses e africanos. Brasil, 500 anos? Em abril de 2000, em diversos lugares do país, foram organizadas cerimônias e festividades para comemorar os 500 anos do Brasil. Mas esses 500 anos são contados a partir de qual data? Os 500 anos do Brasil são contados a partir do dia 22 de abril de 1500, em que navegadores portugueses, comandados por Pedro Álvares Cabral, chegaram a território que atualmente corresponde ao Brasil. Após a chegada, Cabral tomou posse das terras em nome do rei de Portugal, não levando em consideração o fato de que aqui já viviam milhões de indígenas. Desde então, essa data passou a ser considerada pelos portugueses como o dia do descobrimento do Brasil, 22 de abril. Então aqui tem duas imagens, né? A foto acima retrata uma missa celebrada na Praia da Coroa Vermelha, lá em Cabralha, na Bahia. A cerimônia foi realizada em comemoração aos 500 anos do Brasil. E aqui foi um desfile naval em comemoração aos 500 anos da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Os 500 anos do Brasil, entretanto, não foram comemorados por todos. Vários líderes indígenas organizaram uma marcha em protesto contra essas comemorações. Esses líderes se encontraram na aldeia Coroa Vermelha, próximo a Porto Seguro, e realizaram o maior encontro de líderes indígenas já ocorrido no Brasil. Isso foi lá na Bahia. Leio o trecho de um depoimento dado por Mania Chucuru, líder indígena que participou da organização da marcha de protesto. Na marcha demonstra o nosso repúdio às comemorações oficiais. Os povos indígenas têm sofrido violência e massacres de todos os tipos nestes 5 séculos. Dezenas de nações indígenas foram totalmente eliminadas. Nós mostraremos a real situação em que vive o nosso povo: miséria, negação dos nossos direitos, discriminação e outras agressões. Enquanto o governo brasileiro estará festejando, nós vamos denunciar e mostrar ao mundo o que o Brasil fez com os donos desta terra e como está tratando os que resistiram. Então, é uma marcha, né, de repúdio, né, porque quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles já existiam aqui, então a terra é deles. Então eles estavam, né, protestando pela discriminação que eles sofrem. Os povos indígenas protestaram na época das comemorações dos 500 anos do Brasil, porque para eles o dia 22 de abril de 1500 marca o início da invasão de suas terras pelos portugueses, né? Porque os portugueses, quando chegaram aqui, já estavam aqui, então foi invasão dos portugueses. Os portugueses, para eles não descobriram, né? Para os índios, né? Os portugueses, eles não descobriram o Brasil, porque eles já estavam aqui. Então marca, né, o dia da invasão deles aqui. Para os indígenas, esses 500 anos foram de sofrimento e exploração do seu povo, mas também de resistência e de luta em defesa de suas terras e de seus direitos. Os primeiros habitantes da América. Quando Cabral e sua esquadra aqui chegaram em 1500, todo o território já era habitado por diferentes povos indígenas. Calcula-se que naquela época viviam cerca de 3 milhões de indígenas nesse território. Essas pessoas eram descendentes dos primeiros povoadores da América, que aqui chegaram há milhões de anos. Mas quantos primeiros seres humanos chegaram ao continente americano? Essa é uma questão que provoca muitos debates entre os pesquisadores. Muitos estudiosos acreditam que o ser humano chegou à América há cerca de 10 mil anos. Entretanto, algumas pesquisas recentes indicam que esse fato pode ter ocorrido há muito mais tempo. É o caso, por exemplo, dos estudos realizados nos sítios arqueológicos do município de São Raimundo Nonato, no estado do Piauí. Aqui é a foto do sítio arqueológico.
Esses sítios foram descobertos pela pesquisadora Nied Guidon, que na década de 1970 encontrou milhares de pinturas rupestres no local. Além disso, ela descobriu restos de fogueiras feitos por pessoas que lá viveram há cerca de 50 mil anos. Aqui uma foto, né, que retrata uma pintura rupestre, encontrada no município de São Raimundo Nonato. Para proteger os sítios arqueológicos de São Raimundo Nonato, foi criado o Parque Nacional da Serra da Capivara. Por causa de sua importância, em 1991, a Unesco elevou esse parque à condição de patrimônio cultural da humanidade. Que é uma foto que retrata a Pedra Furada, conhecida formação rochosa do Parque Nacional da Serra da Capivara. As grandes navegações. No ano 1500, os portugueses chegaram ao território indígena. Mas o que os fez chegarem até aqui? Ao longo do século XV, os portugueses organizaram diversas expedições marítimas, a fim de explorar a costa da África e de encontrar uma passagem entre os oceanos Atlântico e Índico para chegar às Índias. Se encontrassem esse caminho marítimo, os portugueses poderiam participar do comércio de diversos produtos, principalmente de especiarias, que era realizado entre a Europa e as Índias. As especiarias, né? O cravo, canela, gengibre, pimenta, noz moscada. Assim como os portugueses, outros europeus organizaram expedições marítimas no século XV e XVI, principalmente os espanhóis. Essas expedições ficaram conhecidas como grandes navegações, que tinham como objetivo encontrar outras terras e novas rotas comerciais. Foram elas que possibilitaram a expansão do mundo conhecido pelos europeus. Atividade, página 39. O mapa abaixo representa as principais expedições realizadas pelos portugueses na tentativa de descobrir o caminho marítimo para as Índias. Observe, né? Então eles saíram, né, de Portugal, Lisboa, né, aí passaram, né, pelo Cabo Bojador, Guiné, Congo, Cabo da Boa Esperança. Então aqui, agora observe a linha do tempo abaixo. Nela, cada letra representa um dos lugares explorados pelos portugueses na costa da África durante o século XV. Depois, na próxima página, preencha os espaços em branco com a data da expedição e o nome de cada um dos lugares explorados. Utilize as informações do mapa e da linha do tempo para preencher a tabela. Então vamos lá, tem a linha do tempo, 1401, 1415, e tem uma letra A, 1434 letra B, 1456 letra C, 1472 letra D, 1483 letra E, 1488 letra F. Então vamos preencher a tabela aqui atrás. Então a data de expedição, 1415, eles passaram pela 1415 A. Eles vão pegar a primeira expedição. Qual foi o primeiro lugar que eles pegaram? Celta. Então a letra A, 1415, Celta. Letra B, 1434. Letra B, 1434, foi o Cabo Bojador, que foi a próxima cidade que eles pararam. 1456, C. Qual foi a próxima? Ilhas de Cabo Verde. Letra D, 1472. Passou 1472 pela Guiné. Letra E. Isso. Letra E. 1483. Eles passaram pela Guiné. 1483. 1472, Guiné. 1483, Congo. 1488, Cabo da Boa Esperança. Então vocês vão escrever a data e vão colocar o lugar. O deslocamento de pessoas e de mercadorias. As grandes navegações representaram várias transformações nas relações comerciais entre diferentes povos do mundo. Elas estabeleceram rotas marítimas e incentivaram a criação de rotas terrestres que tinham como objetivo facilitar a circulação
de pessoas e de mercadorias. As expedições dos séculos XV e XVI transformaram também as relações entre as pessoas. Povos muito diferentes entre si estabeleceram contato, causando profundos impactos sociais, culturais, econômicos, etc. O contato dos europeus com os povos indígenas da África, da América, por exemplo, causou a marginalização desses povos, que tiveram suas terras tomadas a parte de sua cultura destruída. Considerados inferiores pelos europeus, milhões de indígenas foram perseguidos e mortos, interessados nas riquezas naturais e em tomar posse dos territórios indígenas. Os europeus promoveram uma verdadeira catástrofe da América. Embora tenha criado novas rotas e caminhos e ampliado as relações comerciais, as grandes navegações representaram o domínio de alguns povos sobre outros, causando profundas desigualdades sociais nos territórios conquistados. Essas desigualdades podem ser percebidas na maioria dos países do continente americano até os dias atuais. Navegantes e exploradores. Aqui, conheçam quais foram as principais expedições realizadas na época das grandes navegações. Então, tem o português Bartolomeu, o Cristóvão Colombo, que foram os principais pessoas que fizeram expedições realizadas naquela época das grandes navegações. O Bartolomeu Dias foi o primeiro navegador europeu a encontrar o caminho marítimo para o Oceano Índico. Partindo de Lisboa em 1488, navegou para o sul, contornando a costa da África. Depois navegou até contornar o cabo que viria a se chamar Cabo da Boa Esperança. Cristóvão Colombo foi navegador italiano, acreditava que a Terra era redonda e que seria possível chegar até as Índias partindo da Europa, navegando sempre na direção oeste, apoiado pela coroa espanhola. Os portugueses só conseguiram encontrar o caminho marítimo para as Índias ao final do século XV. Essa descoberta foi feita pela esquadra comandada pelo navegador Vasco da Gama. Ele navegou pelo Oceano Atlântico até atingir o Cabo da Boa Esperança e pelas águas do Oceano Índico até chegar a Calicut, na Índia. Vasco da Gama retornou a Portugal com seus navios carregados de especiarias e de outros produtos. Quando chegou, foi recebido como um herói. Esse aqui, por causa do sucesso da viagem de Vasco da Gama, o governo português preparou uma nova expedição com destino à Índia, comandada pelo novo português Pedro Álvares Cabral. A esquadra partiu de Lisboa em março de 1500 e durante o trajeto afastou-se da costa africana. No dia 22 de abril desse mesmo ano, Cabral e sua esquadra chegaram às terras que atualmente correspondem ao Brasil. Em nome do rei de Portugal, ele tomou posse da terra em que havia chegado e seguiu viagem rumo às Índias. Então esse Pedro Álvares Cabral. O desenvolvimento das técnicas de navegação. Então as grandes navegações tornaram-se possíveis por causa do aperfeiçoamento e de invenção de diferentes instrumentos e meios de transporte marítimo. Então o instrumento, a bússola, que já era utilizada pelos chineses há cerca de 2000 anos, foi aperfeiçoada pelos europeus. Composta de uma agulha que aponta para o norte, a bússola permitia aos navegadores que se orientassem em alto mar, identificando a direção para onde estavam rumando. Esse daqui é um astrolábio, que foi utilizado há mais de 2000 anos por navegantes chineses e árabes. Como é que ele funciona? Funcionava por meio da medição da posição do Sol. Este instrumento ajudava a identificar a localização da embarcação. O aprimoramento da cartografia e a elaboração de mapas. Aqui a caravela, que foi utilizada pelos portugueses principalmente nas viagens de exploração do século XV. Embarcações conhecidas como nau eram utilizadas principalmente em atividades comerciais como transporte de mercadorias. E aqui o galeão era um grande navio de guerra, mais estreito, rápido e fácil de manobrar do que os naus.
O cotidiano em alto mar não era fácil. O cotidiano dos marinheiros no século XV e XVI. Durante as viagens havia muitas tarefas para serem executadas, como alterar constantemente a posição das velas de acordo com a mudança dos ventos, bombear a água que se infiltrava para fora da embarcação, fazer reparos no navio, cozinhar e lavar. A alimentação dos marinheiros geralmente era composta de carne seca, arroz, ervilha seca, queijo, cebola, alho, vinho e peixe. Por causa do calor e da umidade, a comida estragava facilmente, o que ocasionava fome e doenças na tripulação. A água potável era um artigo precioso, embora as embarcações costumavam partir de uma boa quantidade de água, né, com uma boa quantidade de água. Ela geralmente era insuficiente para toda a viagem, que podia durar vários meses ou até mesmo anos. Assim, os marinheiros precisavam recolher a água da chuva ou reabastecer o estoque em alguns dos lugares onde paravam. De modo geral, não havia água para os marinheiros tomarem banho. Isso indica que as condições de higiene eram precárias, o que favorecia a ocorrência de doenças como o tifo e a peste. Entretanto, a doença mais comum nos navios era escorbuto, que provocava o inchaço das gengivas e a perda dos dentes, e em muitos casos até causava morte. Essa doença surgia em razão da falta de vitamina C, encontrada em alimentos frescos, como frutas e vegetais, que não eram levados nas embarcações por estragarem facilmente. Nas poucas horas de folga que tinham, os marinheiros divertiam-se cantando, contando histórias, pescando, jogando cartas ou, mais raramente, lendo livros. Porém, o momento mais festejado pelos marinheiros era quando, depois de uma longa viagem, eles voltavam para casa. A foto, né, dos marinheiros. Atividade. O mapa abaixo representa as rotas percorridas por alguns dos principais navegadores europeus no século XV. De acordo com as informações apresentadas na página 41, pinte o quadrinho com a cor correspondente às rotas dos navegadores. Então vamos lá pintar. Cristóvão Colombo, né? Então, de acordo com a rota vermelha foi Cristóvão Colombo que fez, né? Ele saiu da Espanha até Espanhola. Pedro Álvares Cabral, ele saiu, né, da Espanha e foi até Calicut, né, Porto Seguro, depois partiu, passou pela Melinde e Calicut, desculpa. Vasco da Gama, foi o verde, né? Então o verde passou da Espanha e foi para Celião. E Bartolomeu Dias, o roxo, que saiu da Espanha, né, Lisboa, e foi até Cabo da Boa Esperança, né? Então não saiu da Espanha não, desculpa, porque tá pintado aqui, né? Saiu de Lisboa, né? Então não foi da Espanha não, porque pintou vermelho aqui, pegou na Espanha. Eles saíram de Lisboa, de Portugal, desculpa. Saíram de Portugal, Lisboa, e foi percorrer a rota. Então, Cristóvão Colombo, vermelho, Pedro Álvares Cabral, amarelo, Vasco da Gama, verde e Bartolomeu, roxo. Tá? Eles saíram de Lisboa, em Portugal. Beijos.